Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Aonde houver o ódio, que eu leve o amor, que eu seja capaz de transmitir a paz que emanas. Ó Senhor, que a minha presença seja um bálsamo nas feridas causadas pelo ódio, que eu seja o reflexo do amor divino, dissipando as trevas do rancor. Aonde houver a ofensa, que eu leve o perdão, que a minha compreensão seja maior do que qualquer ofensa, que eu seja capaz de perdoar e reconciliar aqueles que me causam a dor, que as minhas palavras sejam suaves, acalmando corações magoados, que o perdão seja a ponte que une corações quebrados. Aonde houver a discórdia, que eu leve a união, que eu seja um agente da concórdia, buscando a harmonia entre as pessoas, que eu seja capaz de encontrar soluções pacíficas para todo e qualquer conflito, que a minha voz seja a voz da razão, trazendo serenidade aos debates acalorados, que a união seja o laço fortalecedor e fraterno. Aonde houver a dúvida, que eu leve a fé, que a minha confiança seja um farol na escuridão da incerteza, que eu seja capaz de inspirar esperança nos corações desamparados, que a minha fé seja inabalável, transmitindo segurança aos que estão em busca de respostas, que a fé seja o alicerce firme que sustenta os que enfrentam desafios. Aonde houver o erro, que eu leve a verdade, que a minha retidão seja guia nas sendas tortuosas do engano, que eu seja capaz de discernir a verdade e compartilhá-la com amor, que as minhas ações sejam um exemplo de integridade e honestidade, que a verdade seja a luz que dissipa as sombras da falsidade. Aonde houver o desespero, que eu leve a esperança, que a minha presença seja um refúgio para os que estão desanimados, que eu seja capaz de inspirar confiança e renovar a fé na vida, que as minhas palavras sejam um sopro de ânimo, levantando os caídos, que a esperança seja o farol que guia os passos dos desesperados. Aonde houver a tristeza, que eu leve a alegria, que a minha felicidade seja contagiante, dissipando a melancolia, que eu seja capaz de oferecer um sorriso, um ombro amigo aos que sofrem, que as minhas palavras sejam refrigério para os corações entristecidos, que a alegria seja o remédio que cura as feridas da alma. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar do que ser consolado, que a minha atenção esteja voltada para as necessidades do próximo, que eu seja capaz de oferecer apoio e amparo a todo aquele que precise, que o meu coração seja generoso, encontrando satisfação em servir, que o consolo seja a minha resposta ao chamado da humanidade. Compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado, que a minha compreensão vá além da minha busca por compreensão, que eu seja capaz de amar incondicionalmente, sem esperar algo em troca, que o meu amor seja um oásis no deserto da indiferença, que o amor seja a força que une a humanidade em um abraço fraternal, pois é dando que se recebe,
e é perdoando que se é perdoado. Que eu reconheça que a verdadeira gratidão está em dar. Que eu aprenda a receber com humildade e gratidão. Que o meu perdão seja sincero e completo, sem ressentimentos. Que a troca entre dar e receber seja o ciclo que alimenta a alma. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Que eu aprenda a renunciar ao meu ego e aos meus desejos mundanos. Que eu esteja disposto a abrir mão do que é efêmero em busca da vida eterna. Que a minha morte diária para o egoísmo e a vaidade seja o caminho para a verdadeira vida. Que a minha entrega total a Deus seja a chave para a vida eterna em seu amor. Nesse momento que acabamos de interpretar intensamente a oração de São Francisco, ele nos convida a refletir sobre a importância de renunciarmos às nossas vontades egoístas, de nos desapegarmos das coisas temporais e de buscarmos uma conexão profunda com Deus. Ao deixarmos para trás o egoísmo, encontramos a verdadeira vida. Aquela que transcende o tempo, nos conduz à eternidade. A morte diária para o nosso eu limitado é o caminho para alcançar a plenitude e a união com o divino. Assim, ao vivermos cada dia em entrega e devoção, descobrimos o verdadeiro significado mais profundo da vida e a promessa da vida eterna ao lado de Deus.